Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira. É a primeira semana do Virando o Jogo, ao vivo com vocês, sempre aqui pela TVU, canal 55 em UHF, canal 11 pelo Sistema Net e para o mundo inteiro pelo player da TVU, que é tvuplay.tv.br, ou então pela página da TVU no Facebook, que é @TVUPoa. Você vai sintonizar o Virando o Jogo em todo o mundo. Conosco aqui no programa de hoje, além do nosso companheiro Davis Wagner. Tudo bem, Davis? Está tranquilo hoje? Está calmo hoje? Tu também, tranquilo? Eu estou sempre calmo. Eu não tenho problema nenhum. Não, problema nenhum de nós tem. Nunca. Tá bom. Sabe que sempre é bom tu falar negócio de problema, porque é uma coisa que as pessoas às vezes... Tu não vai deixar eu apresentar os outros integrantes da bancada, né? Tá parecendo aquela briga dos dois da Rede Globo, né? Quer falar agora? Fala. Quer falar agora? Fala. Então fala, como é que era Não, que as pessoas às vezes acham... O William Vac e a mais recente, o William Vac e a loirinha. Já vou apresentar aqui. Rafael Serra, jornalista, nosso colega da Rádio Grenal, apresentador, repórter. Seja bem-vindo, Serrinha. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos. E vamos nessa, né? Falar sobre futebol e dupla Grenal. E roqueiro, né? Muito, eu sei, é bom de... roqueiro, tá? Muito bem. Aqui à minha direita, Maurício Andrade, gestor, consultor esportivo, especializado em futebol, mas também em todos os esportes. Tudo bom, Maurício? Como vai? Tudo bem, prazer estar aqui, Rogério. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bacana aí. Grande Maurício Andrade. Pai dele foi um amigaço que eu tive dentro do futebol, foi um jogadoraço também, o Jorge Andrade, muitos anos lateral esquerdo do Internacional, depois teve a loja de artigos esportivos no próprio Beira-Rio e antes disso ali na Padre Cacique e também na Oswaldo Aranha. Jorge Andrade, olha, tenho grandes e boas recordações do teu pai, viu, Maurício? Eu recordo de ti na loja. Eu, molequinho, eu lembro, o pai sempre se especializou muito deixou velho pacas agora, né? Mas tudo bem contigo. Viu só? Professor Leandro Brandão, tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite aí para falar um pouco de futebol e do evento semana que vem, que é o quarto edição do Jogo das Feras. Jogo das Feras. Aliás, eu já estou vetando aqui uma das feras. Porque se não vem aqui, não pode jogar futebol lá também, né? Aquela história. O jogador está no DM, aí tem uma festinha, está no chinelinho. Aí tem o Nelson Cerqueira estava convocado, né, professor? Estava convocado. Era um dos integrantes dos 45 jogadores do Jogo das Feras e, infelizmente, acho que vai ter que ser cortado. Tá entregue ao departamento médico, mas aí não é chinelinho, aí ele está realmente lesionado, prejudicado. Mas é brincadeira, viu, Maurício? Claro que eu me lembro de ti, menino ainda, sem dúvida alguma, porque ia lá, ia comprar os artigos esportivos, especialmente luva de goleiro. Luva de goleiro. O pai tinha uma coisa interessante, que como ele jogava bola, ele tinha acesso aos caras, ele sempre sabia o que era a última tecnologia, ele trazia isso sempre para dentro da loja. Então as luvas Reusch, né, que era o último grito, tinha. Logo quando os caras começaram a usar a chuteira Mizuno, tinha chuteira Mizuno na loja, né, por essa relação próxima com o meio. E outra coisa que eu estava falando com o Maurício antes, a loja do Jorge Andrade, ele fabricava o fardamento, camisetas do Inter, do Grêmio, isso era aquela camiseta que o Inter usava nos anos 70, e nisso era fabricada na fabricação. Eu lembro disso. Bons tempos. Boas recordações, sem dúvida alguma. Mas os tempos hoje também são bons. Também são bons e a gente faz justamente isso, que os tempos atuais, os nossos tempos, ou o nosso tempo seja um bom tempo também. Você participa conosco aqui do Virando o Jogo. Você tem 3 possibilidades aí da interatividade conosco, através do Facebook, que está sendo transmitido o programa, que é a página do Face da TVU, que é @TVUPoa, @TVUPoa, no Facebook, você assiste o programa e participa também conosco. E também pelo Twitter do programa, o Twitter do Virando o Jogo, que é #VirandoJogoTV, #VirandoJogoTV. E ainda, se você preferir, pelo WhatsApp do programa, o WhatsApp é o 999 81 7700. 999 81 7700. A nossa voz da galera, do além, mas da galera, já vai estar ali. Pronto. Ficamos devendo alguma coisa de ontem, gloriosa voz da galera? Ficamos. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos. Ficamos devendo algumas mensagens. Já posso pegar aqui, por exemplo, do Evandro Reck, que disse que estava nos acompanhando na praia de Daniela, acompanhando
beleza. Que maravilha. Que Deixa eu mandar 2 abraços aqui. Um é um ex-colega do tempo de Famecos, né? E filho do saudoso Renato Cardoso. Lembra do Renato Cardoso? Sim, claro. Um dos precursores dos programas de debate de televisão, Conversa Arquibancada, que ele fazia junto com o Guilherme Siebenberg. E o Ângelo Garbarski. Exatamente, é verdade. O Dario Cardoso, então, um abração, está sempre nos assistindo aí no nosso Virando o Jogo. E também o meu amigo lá do Rio Grande do Norte, o Edinho Magalhães, que eu falei ontem, está de novo ligado com a gente. Que bom que o pessoal lá no Nordeste ouvindo e vendo a nossa transmissão aqui. Muito legal. Por falar no Ângelo Garbarski, eu quero fazer um agradecimento à Impressul, que é a empresa, é uma das maiores empresas desse ramo, não é, de gráficas que nós temos, gráfica profissional que nós temos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, a Impressul. O Ângelo Garbarski é a Impressul responsável pelo nosso cenário, pela impressão aqui do nosso cenário. Ficou muito legal, né? Realmente muito. A criação, eu vou dar de novo a fonte, não é? A Yesha Lebed, entre lá, porque sabe como é que é. Se eu não falar, eu sou cobrado em casa depois, né? Mas a impressão da Impressul do nosso Ângelo Garbarski, que vai estar conosco aqui na próxima semana, aqui também no Virando o Jogo. Muito bem. Professor, vamos falar um pouquinho antes justamente sobre o evento. Depois vai entrar no debate junto conosco também, porque está ligado nas coisas do futebol. 4ª edição do Jogo das Feras, lá no campo principal do Sesc. Lá. No campo principal do Sesc, né, que é o campo FIFA, né, que foi reformado para a Copa do Mundo. Era para receber, em princípio, o Equador e, no fim, o Equador acabou de ir para Viamão. O campo ficou parado um bom tempo. E eu tenho um grupo, né, de ex-jogadores do Grêmio, da base do Grêmio, que a gente jogava lá quando era pequenininho. Maurício deve conhecer, acompanha, né? Acompanha bastante. E além dos jogadores que jogaram na base, que não vingaram, tem os que vingaram também, como o Darley, o André Vieira, o Anderson Polga, o Jacques, entre outros, né? E aí a gente conseguiu o campo lá para fazer nossos jogos, né? E aí eu fiz a 3ª edição, ano passado, do Jogo das Feras no Sesc. E já teve grandes jogadores no ano passado, e esse ano cresceu bastante o evento. E a gente está fazendo agora a 4ª edição, na próxima quinta-feira, né, dia 12 de janeiro. É um jogo que eu ganhei há 4 anos, praticamente uma brincadeira, para comemorar meu aniversário, juntar os amigos. Sim. E aí cresceu. E agora a gente está aí com quase 30 ex-jogadores, né? Que realmente foram grandes jogadores em Grêmio, Inter e fora também aqui do Sul. E vai ser no Sesc, dia 12 de janeiro, às 19 horas. Mas tem uma programação antes, não tem? Das 19. O pessoal verdade, já vai estar lá confraternizando. Já vai estar confraternizando porque tem aquela questão, vai muita gente olhar o jogo, o pessoal quer tirar uma foto, quer... Quanto que é o ingresso? O ingresso, então, a gente programou, não tem uma cobrança de ingresso estabelecida. Como a gente está ajudando o ex-jogador Geraldão, que foi zagueiro do Grêmio Santanense, ele é vítima de diabetes, né? Então já perdeu parte da perna. A gente resolveu, juntamente com o Edmilson Plis, não sei se vocês lembram, um volante que jogou São Luís, Grêmio Santanense, rodou pelo interior. Sim. Ele me procurou para saber o que a gente poderia fazer para ajudar o Geraldão. E eu, cara, tem o meu jogo, é em janeiro, Jogo das Feras, é aberto, né? Vem vários jogadores, não é um jogo para cobrar ingresso, mas a gente pode criar alguma coisa. Então a gente criou a colaboração espontânea nesse primeiro jogo, né, que é o Jogo das Feras. Então quem quiser olhar o jogo vai ter uma urna lá, alguém lá recebendo, 2 pessoas, 2 urninhas, R$1, R$5. Nós jogadores ali também vamos colaborar, R$50. A colaboração é espontânea. Não é obrigatória, exatamente isso. Não é obrigatória, mas quem quiser ajudar é por uma boa causa. Então o jogo, além de ser em comemoração ao meu aniversário, que eu faço todos os anos, apesar de ser dia 14 o aniversário, eu fazer dia 12, porque fim de semana os jogadores têm praia, outras funções aí. Então vai ser no dia 12 e ele vai ser beneficente, né, em prol do Geraldão. E o Geraldão está morando onde? O Geraldão mora lá em Santana do Livramento. Santana do Livramento, né? Ele tem uma ligação ainda muito forte com o Grêmio Santanense. Inclusive está vindo um ônibus lá de Santana do Livramento com, inclusive o Pino, ex-volante, está para vir também. Outros ex-jogadores lá estão para vir. Então eles estão abraçando a causa para o Geraldão também. Nós aqui também, né? Estamos convocando a todos para ir lá, colaborar quem puder, para poder ajudar o Geraldão nesse primeiro momento. No segundo momento a gente vai lá em Rivera, no Atílio Paiva, fazer um jogo beneficente lá contra o Grêmio Santanense Master. Também fechar lá os portões lá para poder ajudar o Geraldão. Legal, tô nessa aí, hein? Me avisa quando for lá em Rivera que eu vou lá. Também, não?
Vai nesse jogo? Tu já está me cortando. Não, tô te perguntando se tu vai jogar. Já está me cortando, mas a tua pergunta já está meio assim, capciosa. Um pouquinho de maldade. Ei, Maurício? Eu senti não foi. Eu senti um pouquinho de maldade. Vai jogar. É que o Rogério é goleiro, todo mundo sabe disso. Da carreira futebolística, né, jogando, eu fiz um gol no Rogério Amaral. Ele não vai lembrar. Que ano foi isso? Cara, eu acho que isso foi 2004, 2005, por aí. A gente, o Rogério Amaral na Pampa, né? Eu estava em outra emissora, acho que na Guaíba. E aí, a gente, todos amigos, né? Conhecidos do meio, aí fizemos um jogo. E aí o primeiro gol eu fiz no Rogério Amaral. Que era era na HD ainda, isso, que nós lá em cima. Lá, E aí fiz um gol de cabeça, mas depois o time dele ganhou. Virado. Mas o... Viu como tem lembrança? Claro. Mas não dá. O futebol... Mas é bom goleiro. O futebol me largou. O futebol me largou, não tem jeito. Aliás, o futebol, o Chapinha, né, o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que tem uma máxima, diz que até 70... Copa de 70, por aí, o futebol, se jogava futebol. Que a partir dali, e principalmente a partir da Copa da Alemanha em 74, passou a se correr o futebol. É verdade. O futebol mudou. E aí, eu com 1,74 m de altura, sendo goleiro, não tinha mais chance nenhuma. Não tinha. Né? Então acabou o futebol para mim. Mas não é te defendendo. Lembra do Jair, aquele que era goleiro do Grêmio? Sim, mas o Jair é antes disso. Qual era a altura do Jair? Mas o Jair era antes disso. O Jair foi no início. Eu sei. Mas pega mais recente, o goleiro do México, o Jorge Campos. É verdade. 1,70 m e poucos. E não era com o Jair que diziam que o Grêmio teria diminuído a altura das traves, né? Eu lembro disso, falar que por ele ser mais baixo, ter feito menor para não... Mas não tem jeito, o futebol mudou muito, o tipo, a rapidez, a velocidade faz com que se chegue à linha de fundo. Antes você tinha o futebol, primeiro era mais tocado por baixo, mais cadenciado. E o levantamento era feito como se chamava na base do chuveirinho, né? Alçava a bola, quer dizer, era um cruzamento mais lento, tal. Não tinha o enfrentamento do choque. Hoje é uma grandeza, o goleiro tem que ter... O goleiro com menos de 1,95 m hoje está difícil sobreviver. Tem que jogar com os pés. Não, e ter o enfrentamento do choque, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho uma bronca com arbitragem. Eu quero um dia pegar um instrutor de árbitros aí, eu quero discutir isso. Por quê? Hoje se pune muito quando os jogadores de linha vão para um enfrentamento no alto e alguém dá uma cotovelada ou escora o outro, já leva cartão amarelo. Quando é o goleiro que não tem a possibilidade de se proteger com os cotovelos, com os braços, porque os braços estão buscando a bola, ele toma cada porrada, o goleiro. E nós vimos recentemente aqui, e eu vou dizer com todas as letras, aquilo que o Rafael Moura fez com o Danilo, goleiro Danilo do Internacional, aquilo é mau caratismo de futebol. É mau caratismo de jogo, porque não foi um choque casual. Não, ele foi com o cotovelo à frente, com o braço à frente, para acertar o Danilo. Agora, o que ele queria que acontecesse é outra história, mas ele foi naquilo que eu chamo mau caratismo do futebol. Tá? Não é para escorar nem nada, ele foi para acertar. Tá? E o árbitro não deu nem falta, amigo. Nem falta. Então, qual é o critério que tem a arbitragem para ser tão ciosa, cuidadosa com os jogadores de linha quando vão para esse lance e andando para os goleiros? Por que isso? E não é de agora. Não é de agora. Aí, quando o goleiro faz alguma coisa, aí é punido, né, drasticamente. O Rogério também tem aquele lance, às vezes, que o goleiro nem é tocado. E o cara, por prevenção, coisa, ele tocou, o cara saltou, principalmente em finais de jogos, não, né? Começa a chegar pro fim do jogo, o goleiro saiu na área, se atirou, falta, entendeu? Mas isso aí é da conveniência da arbitragem. Okay, mas aí tá o perigo de gol, que não é só no goleiro, que ele marca em qualquer um. Sim, mas o goleiro saiu, pode ver, controla. Não é sempre, naturalmente, mas em alguns momentos o jogo está muito pegado. No fim mas durante 89 minutos o goleiro está tomando porrada lá. Isso tem que ter critério, não é só no final. O cara tem que ou é ou não é. Eu acho que o jogo mudou drasticamente. A gente que vive mais perto, assim, a galera da imprensa e quem trabalha dentro da direção dos clubes, tu tem a condição de acompanhar mais de perto a velocidade e a força colocadas na atividade. Se o cara tiver mais ou menos preparado, ele vai se machucar. Antes o cara meia boca jogava.
Hoje não joga mais. Não tem mais espaço. Não consegue. Fisicamente é um troço absurdo. Fisicamente, assusta. Divididas, Rafael. Divididas, tu olha assim, pô, vai quebrar a perna do cara. Tu sai jogando e... Não, mas aqui, até mesmo para ser professor... Olha o tamanho. Olha aqui. Do professor Brandão aqui. Olha aí. Não é só para estar dentro de... Mas mudou muito, né? Mudou demais. Tem muito juiz que está... Teve agora fortinho. Mas é para aparecer, né, velho? Vamos combinar. 2020 agora ali que teve no Sesc, eu fui olhar umas 4 partidas ali, que a Alvorada falou, as divididas, e dava cada barulho lá da arquibancada e levantava e ia de novo. E de novo, é chocante. A força. A parte física, hoje é 80% e técnica, daí quem tem técnica mesmo vai se destacar, senão o destaque é a parte física. Exatamente. Ô Serra, o que nos traz lá, Serra, de novidades aí? De contratações sabe que eu não aprendi ainda, né, em 14 anos, a sair em férias nesse período que é muito chato, o período de contratação, é muito empresário tentando colocar jogador, e aí a gente sabe, né, trabalhando com fonte, como é que as coisas funcionam, e dirigente também, mas do Inter, assim, o que está mais perto de contratação e fechar é o Neres, né, o zagueiro do Santa Cruz. O Inter está de olho ainda no Klaus, zagueiro do Juventude, mas o próprio Juventude ainda não diz que ainda não tem nada muito concreto, e pelo que eu estava ouvindo hoje pela manhã, é 4 milhões de reais para contratar o Klaus. Venceu a unha, né? Mas vocês não acham que o Internacional está muito devagar nas contratações, hein? Para quem precisa? Se for pensar, o Grêmio também. Mas Rogério, eu vou dizer algo que eu venho falando na Rádio Grenal e nas redes sociais. Inter e Grêmio não tem dinheiro para contratar. Não tem dinheiro, pessoal. Ok. Eu acho que não tem nem o poder de endividamento. Acho que até tem mais o Grêmio, mas é aquela diretriz do Ronildo de não gastar e não endividar o clube. Mas eu não sei, eu acho o seguinte... Bom, Maurício, você estava no Curitiba até quando, Maurício? Até metade de agosto. Metade de agosto de 2016. 2016, agora um pouquinho. Você chegou a pegar a ida do Carpegiani para lá, do Peguei, Paulo César? Ficamos 15 dias ainda trabalhando junto, eu tive que sair por uma questão de saúde. Graças a Deus está tudo bem, já fiz a cirurgia que tinha que fazer, mas tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo e continua a amizade, o trabalho lá com as pessoas. Mas no Curitiba você era CEO do clube todo, não era só o diretor executivo do futebol. Não, nós tínhamos um diretor executivo de futebol e a figura do CEO. O Tcheco estava lá ainda, não? O Tcheco esteve conosco em 2015. No início de 2016, até saiu na imprensa aqui que ele havia sido dispensado por telefone. Fiz questão de postar uma foto com ele lá em Liverpool, no estádio do Liverpool. A gente continua amigo, não foi nada disso. Ele saiu do clube em função de que foi exterminada a categoria Sub-23 no Curitiba. Por uma questão de contingência, né? Nós não tínhamos calendário para a categoria disputar competição nenhuma. Né, e nós custava aproximadamente R$250 mil por mês a manutenção. Então, se optou em cancelar e botar aquele dinheiro que era investido no Sub-23 numa contratação de peso, que foi o Colin Kazim, que veio da Turquia lá na época, agora está acertando com o Corinthians. Mas e o Tcheco é um grande amigo, um grande profissional. Tu ias falar justamente sobre essa questão dessa fase das contratações. Exatamente. O que a gente vê quando tem a substituição, né, de modelos de gestão? E eu disse isso também lá na Grenal, conversando com o pessoal. O pessoal não sabe o que é fluxo de caixa, o pessoal que está chegando. Né? Evidente que eles têm conhecimento do que é, mas não sabem qual é a condição de fluxo de caixa do Internacional. Então, assim, a partir de ontem... Exatamente. Aí tu começa a ter um pouco mais de cenário esclarecido e clareado para poder, daqui a pouco, ao invés de fazer 4 milhões à vista, dividir em 8 de 500... Né, e botar isso dentro de um fluxo de caixa que seja execuível. Então, eu entendo que não o Grêmio, mas o Internacional também segurou um pouco desse processo, acho que em função disso. Talvez até isso explique em parte, não é? Porque o Grêmio o Grêmio não precisa tantos reforços quanto o Internacional. Me parece que isso todos nós concordamos. Algumas peças fundamentais. Sim, mas não tantos quanto o Internacional. Não é um time. O Grêmio terminou com 12, 13 jogadores em condição titular. Isso aí. E já contratou 2, né? O Michel volante e o Kaique atacante. Que me parece que são para uma necessidade
que é de fazer gols. Não, o Michel que foi Michel volante da Série B, volante com o Atlético Goianiense, campeão da Série B. E o Michel por uma precaução, porque desde o ano passado se falava do segundo semestre, depois principalmente da Olimpíada, de que o Wallace era um dos jogadores cotados, né, de propostas aí do exterior. Então me parece que o Grêmio está precavido nessa posição, contratando o Michel, e traz um para que talvez não o ideal ou o que a torcida quisesse, mas traz alguém que tem um histórico de marcar gols. Surgiu um outro nome, né, Serra? O tal de Coleman, né? Coleman, lá do Nacional Paraguaio, né? A imprensa... Coleman, né? O Christian Coleman, isso. Dele, né? Tem outro clube brasileiro que está interessado. São Paulo. E aí é que eu venho para isso que o Maurício estava falando. Ok, o fluxo de caixa você só vai tomar conhecimento real quando estiver operando e trabalhando com ele. Isso aí. Mas nós sabemos que desde a eleição, que foi no início de dezembro, o Vitório Pífero, então presidente, abriu para o Marcelo Medeiros e para a equipe, especialmente na área do futebol, para já começar a desenvolver as contratações, ou pelo menos as prospecções, que prospecções eu entendo que já o Roberto Melo, quando foi indicado na campanha política ainda como o vice de futebol, já vinha fazendo. Certo. Me parece que isso é uma obviedade. E me surpreende que, com tudo isso, a prospecção já feita anteriormente, não é? O treinador contratado com antecedência, se não oficialmente, mas todo mundo já sabia, né? Já tinha ido conversar. A possibilidade de minimamente terem um fluxo de caixa aberto ali para saber como é que andava. O Internacional contratou quem até agora? Só o menino do Juventude, como é o Robert? A terra arrasada, eu sei que o que aconteceu com o Internacional, o terremoto não fica nada de pé. É mais ou menos o que aconteceu lá. Mas o terra arrasada ele é complicado de tu implementar. E eu vivi uma experiência onde a gente fez terra arrasada, que foi lá no Curitiba. 2014 para 2015. E eu vou dizer que não foi nada salutar. Porque a gente atropelou muita coisa boa e se perdeu muita coisa boa por entender que o que tinha sido feito até então estava errado. E eu acho assim, talvez a ansiedade pela melhoria, pelo processo de subir de uma vez, esteja forçando todo mundo a que as coisas se apresentem. Mas também, aí defendendo um pouco, né, essa experiência que eu vivi e que não deu certo, né, daqui a pouco vale a pena segurar um pouquinho e daqui no meio de janeiro, meio de fevereiro, porque o mercado todo não está se movimentando com essa velocidade, com exceção de Palmeiras, Flamengo, verdade. Corinthians, eu vi fazer mais alguma coisa. E olha lá, o Corinthians parou. A gente não está vendo dentro do mercado brasileiro acontecer uma movimentação forte em termos financeiros, porque sim, os clubes estão com dificuldades. Principalmente, só para terminar o raciocínio, e principalmente pela adesão ao Profut. Todos os clubes brasileiros aderiram ao Profut, os grandes. O Joinville foi notificado. Exatamente. Ontem, né? Como é que fica a responsabilização de quem está na condução do trabalho, a partir do momento que tu contrata uma coisa e não paga, meu amigo? Essa aí talvez seja a questão fundamental para o mercado estar estagnado dessa maneira. Exatamente. Ontem o Luciano Davi, conselheiro internacional, estava conosco aqui e falava justamente dessa modificação, inclusive da adaptação do Estatuto Internacional à nova legislação. Porque agora não tem mais essa gastança desenfreada e deixar irresponsavelmente, porque a responsabilização civil e criminal é do gestor do clube, é do presidente, é de quem tem a gestão do clube. Agora, em cima disso, Rogério, amigos, eu não entendi e eu não concordo com isso que acontece ainda em gestões de futebol. Por exemplo, o caso do Inter, tá? O Vitório Pífero e a gestão Pífero sempre dizia o seguinte: olha, nós já herdamos o Inter com um déficit de 50 milhões de reais. Aí, tudo que a gente ouve, né, nessa transição do Inter é que tem muito mais, né, do que 50 milhões de reais de dívidas do Inter. Só que o Vitório Pífero diz o seguinte: olha, se realmente entrar as luvas da TV, vai continuar os 50 milhões de reais de déficit lá da gestão do Luiz. Mas, poxa, como é que um gestor assume, né, um clube do tamanho do Inter, sabendo que tem uma dívida de 50 milhões e a principal preocupação dele não é quando assume tirar essa dívida, liquidar essa dívida, ele vai entregar um clube de novo com uma dívida. Eu não consigo entender isso, sabe? Não entra na minha cabeça. Se o cara é tão colorado mesmo, é tão identificado com o clube,
a primeira coisa que ele deve pensar, não, para aí, eu vou primeiro sanar a dívida e depois nós vamos começar a investir. Tu até comentou agora há pouco, isso que eu queria falar com o Maurício, né, assim, que ele lida com essa área, lidou com essa área, assim, poder de endividamento no clube. Pô, todo mundo sabe no Brasil inteiro que o Flamengo tem uma dívida enorme. Mas e o Flamengo contrata todo mundo, vai jogar, e agora está acertando com o Marinho, acertou com não sei o que, trouxe o Conca, né, que vai pagar uma parte do salário ele, outra parte é o clube lá da China que vai pagar. Como é que esses caras vão para lá? Eles vão lá e vão lá. Quem é o responsável por isso não pagar? Não, a diferença está basicamente no seguinte. Tem um erro crasso aí que todos cometem, que é projetar uma receita evidente, que é a principal, que ela é mal projetada, se chama venda de atleta. Não, nós vamos vender 50 milhões de atleta. E aí o que tu faz? Tu pega e bota todas as tuas despesas casadas naquela venda que não acontece. Aí tu endivida o clube. Fez, né? Aí tu endivida o clube. Então, assim, coisas que a gente fez lá no Coritiba. Na hora de fazer o planejamento orçamentário, tem que apresentar para o Conselho Deliberativo, nos perguntaram, bom, mas se venda de atletas? Zero. Como zero? Nós não vamos vender... Não, isso é receita extraordinária, meu amigo. Isso ela não é ordinária. Tu não sabe quando vai Tu não sabe quando vai acontecer, meu amigo. E tu não dá para contar com ela dentro de um fluxo financeiro, porque ela talvez não aconteça. E o que a gente vê nos clubes? Os caras enfiando 50 milhões, 40 milhões, 100 milhões de venda de atleta, baseado no histórico que tu não tem a certeza que ele vai acontecer. Mas outra coisa que o Serra falou com relação à dívida do Inter. Todos nós sabíamos que o Inter já vem com uma dívida há mais tempo. Mas sempre se dizia que o Inter estava com uma situação estável, era um dos poucos clubes no Brasil, no superávit. Então, agora só porque aconteceu isso, só porque não, porque aconteceu a queda do Inter, ou coisa e tal, toda essa tragédia para a torcida do Inter, para a direção do Inter, agora estão contando tudo. Antes isso não existia. Não, mas eu me lembro que as notícias já vinham a respeito disso. Sempre dizia assim, não, mas está tudo sob controle, não tem... Mas esse é um discurso oficial, mas a gente sabia. Mas por que não foi falado isso o ano passado? Não, mas foi falado, inclusive, aquela história do empréstimo que o Internacional, o Pedro Afatato, que era o responsável pelas finanças do Internacional, né, que foram inclusive para a Europa, viagem e articulação com os bancos daqui, a gente sabia que a situação era essa. Apesar de ter um discurso, a gente tinha ações da direção do Internacional que mostravam justamente isso, que a saúde financeira... Esse empréstimo que tu está dizendo, Rogério, não se dizia que era para pagar uma dívida, era só para estabilizar o caixa. Lembra disso, Serra? Não era assumindo, olha, nós estamos devendo. Agora estão falando que o Inter não está pagando 13º, direito de imagem. Não, o Rogério, 13º tem razão, porque, por exemplo, a dívida com o Forlan é da gestão anterior ainda ao Piffer. Sim, mas a dívida do Inter, né, tia? Não, esse é o detalhe. E me chama a atenção, assim, por exemplo, o Inter vendeu o Nilmar, o Inter vendeu Arangues. Eu acho que o Lisandro Lopes não vendeu porque terminou o contrato, mas teve vendas, né? Eu acho o seguinte, sabe, Rafael? A gente, voltando ainda para a insistente pauta de botar no orçamento coisas que... Se tu elaborar um plano de ação comercial, beleza. Claro. Eu vou fazer tais e tais contatos no exterior durante tanto tempo, eu vou fazer tantas viagens, eu vou fazer uma parceria com um clube fora, e aí sim eu vou criar os meios para a coisa acontecer. Mas o que a gente vê? A gente vê isso sendo colocado dentro da estrutura, né, como algo que vai acontecer, e ele não se materializa. E aí está o furo. Não é só o Inter que faz isso. Como eu disse para vocês, lá no Coritiba é a mesma coisa. Né? O erro está em todos. Em todos. Voltando ao Flamengo, né, que eu tenho amigos lá, o Fred, o CEO lá, é um cara muito parceiro, e ele veio me explicar. Eu perguntei essa mesma pergunta que tu fizeste, como é que os caras fazem? Ele disse, Maurício, a gente começou a segurar a despesa em tudo que é lado. Trava a despesa aqui, trava a despesa aqui, trava a despesa. Só não travamos no futebol. E como o Flamengo é uma máquina esportiva, né, eles têm natação, eles começaram, ao invés de usar recurso próprio, buscar recurso na lei de incentivo ao esporte federal. E aí eles tiraram de cara 15 a 20 milhões de despesa fixa operacional da estrutura. 15 a 20 milhões é mais ou menos o que o Palmeiras investiu na contratação desses atletas agora. Sim. Então, meios de fazer... E outra coisa que às vezes o torcedor aqui da dupla Grenal ele não tem consciência. Claro, ele abre a internet, o celular ali, vê
Palmeiras contratando Guerra, Felipe Melo, Michel Bassi, e o Grêmio Inter está contratando quem? Só que o pessoal tem que entender o seguinte, o dinheiro que eles recebem, o Flamengo pode ter um patrocínio master de camisa, sei lá, 3 vezes maior que a dupla Grenal. Essa é porque outra ele tem realidade. mais audiência, tem mais torcida. E o dinheiro da televisão, né? Vive em outro país, que é São Paulo e Rio, né? Então, Outros lá países, tem mais dinheiro. Né? Por falar em outro país, me sugere viagem. Vocês vão sair de férias? Eu vou. Vai sair de férias? Vocês vão ficar por aqui? Vou ficar por aqui, Rogério. Então eu quero dizer para você que vai sair de férias ou que vai ficar aqui em Porto Alegre, que você tem um endereço certo para passar, que você vai ficar muito bem, tanto viajando quanto ficando aqui na capital. Dê uma olhada. Seu João é porteiro, casado, com 4 bocas para alimentar e muitos carnês para pagar. Sabe o que ele faz nas férias? Nada. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias é um deles. Valores especiais por tempo limitado. E as inscrições já começaram. Para curtir é muito fácil. Escolha um dos 23 destinos e se hospede em um dos 42 hotéis conveniados. E o melhor, pagamento em até 12 vezes. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Muito bem, o Sesc aí para você viajar. Professor Leandro Brandão, quem vai jogar aí na quinta-feira que vem? Bom, o Nelson Cerqueira nós já tá fora. Já vou ter que procurar um novo volante, porque ele é volante, né? Lançador. Ele disse que faz gol, bate falta. Esse é o volante completo. Então, são 45 jogadores, entre ex-jogadores, alguns que passaram pela base, e até alguns amigos, né, que vão jogar também, e até um pessoal da imprensa, né? Tem o pessoal ali, tem o Duda Garbi, que vai jogar, né? Joga muito bem o Duda Garbi, vai jogar. E nós temos assim, tem o Derlei, né, que já participou de todas as edições, tem o Anderson Polga, tem o Alex Xavier, parte do Inter tem o Vinícius, tem o Regis, tem o Marcelo Rosa, a gente tem também o... Todos jogadores que foram titulares, né? Todos grandes jogadores, tem o Rodrigo Mendes também, André Vieira, Celso Vieira... Então são vários jogadores, deve lembrar de todos, né? Tem do futsal também o Choco, tem o melhor do mundo dos anos 90 lá, o Jorginho 13, meu amigão lá, também vai estar presente, sempre presente nessas edições do Jogo das Feras. Nós temos o Romagno, né? O Magno, sempre presente também o Magno. Tem muita gente que... O Magno está morando aqui em Porto Alegre? É isso que eu ia falar agora. Muita gente pergunta, onde é que anda fulano? O Magno mora em Canoas, onde é que mora ciclano? O Rodrigo Mendes mora em Novo Hamburgo. Rodrigo Mendes mora aqui também, em Porto Alegre, mora aqui, né? Inclusive, ele mora no mesmo condomínio que mora o Cassiano, não sei se vocês lembram o Cassiano, sim. Que é primo do Rodrigo Caetano, inclusive, né? Então, são vários ex-jogadores. Aí tem também o Barão, ex-lateral do Inter, Sport... Barãozinho, grande Barãozinho. Né? O Índio e o Bolívar também estão no evento, né? Só que o Índio já falou pra mim que é meia, não joga mais na zaga. Entendeu? Eu sou meia direita. Eu sou meia direita. Aí tá eu montando as equipes, né? Vou botar uma zaga Índio e Bolívar. O Danley gosta de jogar de centroavante também. Agora o Índio vai sentir o que ele fazia com os meias. E aí o Índio, Brandão, eu sou meia direita. Tranquilo. A gente tinha também o Sandro Sotiri, né, pra vir, até pra fazer a dancinha, né? Mas acho que o Sandro Sotiri não vai poder vir por outro compromisso. Vai me confirmar até o final da semana. O Sandro Sotiri só quer festa, baile, não sei mais o que promove, festa, baile, latão. E, enfim, são muitos jogadores aí, né? Temos que convidar o Sotiri, viu, voz da galera? Convidar o Sandro Sotiri também para o programa. Fala nisso, como é que está aí nosso pessoal participando pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Twitter? Tem uma galera participando conosco aqui, ó. Por exemplo, o perfil do Tricolor Sincero no Twitter diz o seguinte: baita programa, grande participação do Rafael Serra. Estamos aqui de olho. Pelo nosso Facebook tem o PC Flores mandando uma mensagem dizendo que está ligado, curtindo o nosso debate. PC Flores, meu colega também de trabalho, né? A assessoria dele está funcionando. Viu, o Christopher Galvão, é parente do Galvão aquele? Não. O Galvão? Não é parente daquele Galvão? Muito bem, que é da assessoria, que é do Marcelo Campos. Marcelo Campos, nosso amigo também, o Marcelo que é o presidente da Arfoc. Ontem nós tivemos aqui a presença do vice-presidente da diretoria da Arfoc, né, o Itamar Aguiar, e o Marcelo Campos é o presidente da Arfoc aqui no Rio Grande do Sul.
Eu chamei agora há pouco, estava falando para vocês a respeito das férias, de quem fica em Porto Alegre, de quem vai viajar. Agora nós vamos ao endereço de que você pode dispor sempre, tanto para as viagens quanto ficar em Porto Alegre, que você vai ser muito bem atendido sempre. Esta é para você que vai sair da cidade. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é para você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Estava comentando aqui que eu achei muito bem... Esta é para você. Essa é para nós, para todos nós. Que eu achei muito bem bolado, né? A ideia desse VT do Zafari, porque é exatamente isso. Quem vai sair de férias, que vai para a praia, está naquela pilha, né? Então é a música agitada, não sei o quê. Mas quem fica em Porto Alegre também fica numa curtição, porque a cidade também fica uma beleza, uma calma, uma tranquilidade. Bom para dirigir. Quando você fala do Zafari, é bom falar assim, os comerciais, os VTs do Zafari são de uma criatividade, assim, são todos eles bonitos. Lembra do final do ano, a mensagem do final de ano também, que bonita, cara. Então é muito isso tem assinatura, né? Agência Matriz e Beto Filomena. Um dos eventos finais de ano é a expectativa pela campanha do Zafari. Exatamente. Todo mundo aguarda. Como é que vai ser o comercial dos caras? E eles usaram nesse último a música do Cleiton Cledir, né? O Davis estava aqui me reclamando aqui. Aliás, o Davis faz isso sempre, fica me cobrando toda hora. É marcação, né? Mas é que, por uma boa causa, para eu repetir aqui, a interatividade do programa. O Twitter é hashtag Virando o Jogo TV, o nosso WhatsApp 999-81-7700 e o nosso Facebook, o Facebook aqui da TVU, @TVUPoa. E o nosso WhatsApp. Esse não falou? Eu acabei de falar. Não, o WhatsApp 991. Não, acho que não. Foi comandar. Ele não ouve. Eu tô brincando, ele parou pra pensar Não, viu só, professor? Que mala que se carrega, professor. Não é só nos clubes que tem. Vou repetir aqui. A pedido do Davis Wagner. Não ouvi. Mas não ouviu. Então, inclusive com o DDD 51, tá? 999-81-7700. Voz da galera, diga aí, voz da galera. Aqui pelo Facebook, o Francisco Juba manda o seguinte: agora sim um programa de alto nível com profissionais do meio do esporte. Parabéns e obrigado por retornarem a telinha. O Carlos César de Alvorada mandou aqui também pelo nosso Facebook. Vocês sabem algum nome de peso que a dupla Grenal vai trazer para esta temporada? Tem dois nomes de peso, Walter e Adriano. Falando em Walter, ele se apresentou no Goiás, agora estamos escutando uma matéria, voltou 8 quilos a mais. Vai jogar. E fez questão de falar que estava 8 quilos a mais. Ele vai jogar. Não adianta. Não, futebol lá no Atlético, ele não... O Walter... Trouxe curioso, né? A sorte dele... de força? Pois é, cara. Pois é. Mas será? Mas não tem como compatibilizar? Eu treino vários... tem ex-jogadores, mas alguns que estão em atividade. Eu peguei muito jogador do futsal. E teve um jogador, esqueci o nome agora. Ele era pivô. Jogou em vários clubes aqui, mas já está um bom tempo fora do país, principalmente onde o Choco jogou. O Choco jogou fora muito tempo na Rússia, né? Sim, onde é um... E eu não me recordo, o nome era Jorgeão. Era um pivô moreno, mas pesado. E sempre acima de 100 quilos. Nossa. E ele falou, eu não posso perder, eu não posso baixar. O Choco não era gordo, mas também sempre foi um cara forte. Era um cara forte. Pesado, né? Bate no Choco. É complicado. E me fugiu o nome desse atleta, que ele está jogando, está em atividade. E ele tem 105 quilos. Eu vou te contar. Vamos fazer um trabalhinho, vamos emagrecer. Quero emagrecer, eu quero só explosão. Nós jogamos alguns atletibas contra o Walter, quando ele estava pesado. Sim. Né? E eu sempre tive boa relação com alguns atletas nossos, né? Para não dizer todos, né? Os que se aproximam um pouco mais da gente. Eu falava com o Lucas Claro. Lucas Claro é um tanque.
O Lucas Claro é um cara forte. Lucão, e aí? Ele falou, isso é complicado. É complicado, ele abre, né, para te chegar, ele não deixa. É muito forte o cara. Ele é muito forte. Isso foi uma das virtudes do Walter. Ele sabe usar o corpo, ele sabe jogar com o corpo. Né? Ele protege bem mais, ele afasta o adversário com o corpo. Agora, são coisas inexplicáveis, né? Que me parece que a fisiologia, a preparação física não consegue explicar, professor. Foge totalmente, né? Porque o Claudemiro era assim, né? O Claudemiro era outro, tinha uma facilidade de engordar e era forte mas também. Era forte também. Mas o Walter que o Walter é forte, mas é gordo também. Mas o Claudemiro, num período da vida dele como atleta, ele ficou gordo e jogava. Lembra do Claudemiro, depois, no início dos anos 70, 71, 72, ele era um cara bem forte. Forte para não dizer que ele era gordo. Não, Claudemiro depois, claro, teve um período que ele engordou, mas desde cedo, tanto que o apelido dele era Bigorna. Exatamente. Bigorna que era forte, podia bater que não... bate e volta. Não tinha... Mas o futebol hoje de alto rendimento não suporta mais um atleta como o Walter, né? Não suporta porque... mesmo ele estando acima do peso, ele é um jogador diferenciado, é um bom atacante o Walter. Né? Se ele tivesse a disciplina de se manter, ele estava um grande clube da Europa. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte, a gente tem visto jogadores que já estão numa idade um pouco mais avançada. Vamos pegar 2 exemplos daqui, que são jogadores nessa faixa de idade e que também tem algum histórico, eventualmente, de lesão. Quantos anos tem o Walter? O Walter não tem 30. Não tem 30. Vamos pegar aqui, o Douglas e o D'Alessandro, por exemplo. A gente sabe que esses jogadores não podem jogar na mesma intensidade, tanto da partida quanto do número de jogos que outros, que tem que ser preservado. Não é o caso de um jogador como esse, ao invés de tentar a força, botar numa forma física que não é a confortável para ele, de deixar também numa utilização assim, aproveitar o potencial que ele tem? É difícil isso dentro do clube, Maurício? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei até hoje, trabalhando dentro de clube de futebol, dentro das estruturas, é fazer com que a gente consiga trabalhar de maneira efetivamente integrada. A gente chama de maneira interdisciplinar, que é um desafio gigantesco. Vai além do multi, além do trans. Né? Por quê? Porque nós não temos a cultura de construir o conhecimento trazendo o que tu sabe com o que eu sei. Né? E teria de existir uma integração efetiva de algumas áreas para que um modelo desse conseguisse se estabelecer. Mas não tem muito também daquele é complicado. Negócio, não só da ciumeira, não tem. Pô, daí que vem o problema. É daí que a coisa não consegue integrar. Evidente. Não tem sinergia. Evidente, né? Porque tu vai ter que trabalhar com o médico, vai ter que trabalhar com o nutricionista, o fisiologista vai ter que entrar, o preparador físico e o treinador também. Né? Tu tem aí 5 pessoas de uma comissão técnica. E aí quem nem foram contratados. Quem é que administra essas vaidades dentro do futebol? Aí que é o complicado. Aí é complicado. Aí tá no diretor executivo a atividade, né, dele de fazer a condução disso. Ou no diretor político. Puxa vida, se os dois trabalharem juntos, melhor ainda, né? Melhor ainda. Porque isso em todos os setores, a gente está falando no futebol porque é o assunto que está em pauta. Mas a gente vai pegar isso também nos meios de comunicação. Vai pegar isso numa empresa. E aí a responsabilidade do gestor é justamente essa. Me parece que a primeira responsabilidade é você administrar as vaidades. Mas eu acho isso mais complicado no futebol, porque o boleiro todo mundo sabe que é um caso à parte. Por quantas a gente ouve assim, não, mas no vestiário não vai entrar. O próprio treinador disse, não, isso é comigo lá dentro. Diretor aqui dentro não vai ser. Quem manda sou eu resolvo com eles e coisa e tal. Esse cara não pode ser treinador de um time atual. E outra que eu penso assim, muitas pessoas dizem assim, pô, mas o diretor de futebol, o presidente diz, não, eu quero que tu escale esse cara, quero que tu bota esse cara. Não, tu não vai te meter. Mas aquilo é uma empresa, tia, sabe? Nós temos que conversar. Sabe, pô, como é que tu não vai conversar com o cara que é o gestor do negócio? Isso não é nem achismo, porque eu já conversei com vários, principalmente ex-atletas.
E os caras são unânimes, assim. Não há bronca entre jogador e dirigente, desde que o dirigente seja transparente. Isso aí. E aqui está o Andrade, que sabe bem o que eu estou falando. Não mente. O dirigente tem que ser transparente com o atleta, eu acho que em toda atividade, né? E é claro que o jogador, ele tem, vamos dizer assim, ele joga, né? É ele que faz o time ganhar ou não. Então ele tem nas mãos dele, nos pés, ele que vai definir, por exemplo, se o técnico fica ou não, se o dirigente vai cair ou não, né? Agora, se o cara abraça, se o dirigente, ele até pode não entender de futebol, que a maioria não entende, né? A maioria não sabe nada. Agora, o cara que estuda, não sabe mesmo. O dirigente não sabe. Tá aqui, o dirigente hoje ele não gosta do cara que estuda futebol, ele não gosta do cara que pesquisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele não faz isso. Eu não vejo problema, isso é a minha opinião, eu não vejo problema de um diretor ou do presidente do clube chegar para o treinador e dizer assim, olha aqui, ó, fulano, esse cara tem que jogar. O cara joga mais. Mas aí, entendeu? Tem jogadores que tu vê. Tudo passa, David, pela maneira como tu coloca. Mas tem jogadores que tu vê que assim, vou dar um exemplo para mim. Sim. Esse Henrique Almeida, que o Grêmio está dispensando. Esteve lá conosco, foi super bem. Pois é, em Curitiba ele foi bem. Aqui não aconteceu, não jogou nada, nenhum jogo, depois daquele gesto que ele fez para a torcida do Grêmio também. Então, assim, num primeiro momento, assim, aquele momento, assim, aqui, acabou, tá fora, não vai jogar. E o Renato abraçou, ele vai jogar. E segurou ele mais não sei quanto tempo para chegar agora a dispensar. O que me pareceu? Que o Renato quem manda sou eu. Não, até acho que não, Dave, sabe por quê? Aí eu acho que não é assim. Porque assim, ó. Tem um ativo do clube primeiro, aí, né? Esse é o detalhe. O Henrique Almeida é um jogador que fez 4 anos de contrato com o Grêmio. O Grêmio paga o salário e as luvas diluídas no salário. Okay. Então, como é que o clube vai pegar um jogador, por mais que ele tenha. E eu fui um dos que disse na época, eu falei, olha, pra mim o Henrique Almeida não joga mais no Grêmio, tá fora, bota pra treinar com o Marcelo Hélio, o grupo tá fora. Só que assim, tem o outro lado. Como é que o clube vai botar um jogador na vitrine, mesmo que não quer mais, como é que alguém vai se interessar pelo Henrique Almeida? Mas isso durou 3 meses e botou o cara, agora tá dispensado. Até o empresário dele dizendo, olha, foi dispensado por telefone. Não foi dispensado, soube pela internet. O problema é que às vezes... Não é? Você desvaloriza esse ativo colocando ele para jogar. Exatamente. Esse é o problema também. Aí está a maneira de conduzir bem a coisa ou não, exatamente, né? Quando deu galho, e a gente também já passou por situações dessas, onde o cara diz, não, vamos tirar do grupo. Dá um tempo para ele. Vamos tirar do grupo. Cara, eu não concordo em tirar ninguém de grupo mais. Eu fiz isso já, mas eu aprendi que é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque no próprio grupo a instabilidade se instala. Quem é o próximo da lista? Por quê? Porque a gente tem jogo domingo. Se a gente não ganhar, além daqueles 4 que saíram, algum de nós aqui vai sobrar. Aí começa a entrar nesse quesito que tu pegou e disse, né? De transparência e de lealdade entre quem está dirigindo, né? E quem é dirigido. O atleta, ele não suporta isso. Ele odeia isso. Eu tenho certeza que nesse episódio do Henrique Almeida, o que os jogadores sentiram? Pô, o cara mandou os caras longe, não tá jogando nada, mas o Renato abraçou o cara e os caras, deu uma chance pro cara, entendeu? Isso no grupo... também mas tem se tu pensar dessa forma, eu concordo contigo. Mas se tu pensar ao contrário, o cara fez o que fez e o cara continua no grupo. A direção não tomou nenhuma providência, o treinador não tomou nenhuma providência. A gente não sabe. Internamente pode ter sido startado um processo de recolocação ali no mercado. Talvez a situação lá com Curitiba, não estava mais lá, já tivesse resolvida, né, através de uma ligação de alguém. Porque teve o lance do Marcelo Hélio também, né? O Marcelo Hélio foi uma situação diferente, uma situação contratual, que o Marcelo Hélio estava ganhando, 25, iria ganhar 110 mil do dia para a noite, nem titular ela. A direção, tu ganha 50. Não, 50 não, é bom, então tu... Eu vou trazer o exemplo de um outro jogador para ver. Ontem até nós comentamos aqui, ou anteontem, não sei quem é que falou, aquela máxima que era acho que foi o Rafael Bandeira dos Santos que trouxe isso, né? O que futebol é dinâmico, foi ele. Pelo menos é atribuída a ele a frase, né? O ex-presidente do Grêmio, Rafael Bandeira dos Santos, de que futebol é dinâmico. O Fabrício, lateral, o ano retrasado, né? Saiu do Internacional e eu não via ali nenhuma outra atitude que a direção do Internacional pudesse tomar que não fosse aquela, né? Porque o atleta realmente vinha de desgaste, né? Vinha desgastado e teve um surto naquele momento emocional de tirar a camiseta, jogar a camiseta do clube, né? Ou seja, ele parou a jogada que ele estava fazendo, né? Para mostrar essa revolta contra o torcedor, tirou a camisa, jogou no chão, não tinha o que fazer. Muito bem, esse jogador, criticado, foi para o Cruzeiro, do Cruzeiro ele foi para o Palmeiras e é campeão brasileiro pelo Palmeiras.
E é um jogador que não é o top de linha no Palmeiras, mas é um jogador do elenco. Aí é que eu vejo essa questão. A avaliação errada do que você tem na mão. O Fabrício, para mim, jamais ele poderia ser titular do Internacional. E aí a falta de visão fez com que se insistisse. Aí a falta de visão do vice de futebol, do presidente do clube, do treinador, do diretor executivo, de todo mundo. Porque aí todo mundo é responsável, no meu entendimento. Mas forçou o jogador para ser o titular. Mas assim, a gente vê toda a situação, toda a decisão tomada em cima do calor da hora não é a melhor. Eu não vi ainda a melhor decisão ter sido tomada e acertada no momento que as coisas estão quentes. Né? Por isso que é bom, depois de uma derrota, não ter muita conversa dentro do vestiário, né? Cuidar com o que fala para a imprensa. Né? Não é o momento de descancarar nada, porque está todo mundo machucado. Né? E assim, eu lembro que nesse caso a diretoria entrou em cima do lado. Não, ele está fora. Até o presidente deixou para outro dia para decidir. Mas foi assim, está fora. Será que né, não caberia uma boa conversa com o advogado trabalhista? Explicar, meu querido, tu vai ser multado em 70% do teu salário, nós vamos divulgar para todo mundo que nós te multamos em 70% pela palhaçada que tu fez, mas tu vai ter uma chance conosco. Não sei. Não sei. Mas é isso que eu digo. O futebol tem esse dinamismo porque é sempre uma incógnita a atitude que você vai tomar. Com o Henrique Almeida, que nós falamos agora, foi feito exatamente isso. Deixou esfriar, se conversou, fez ele pedir desculpa, foi anunciada a multa e tal, e não adiantou. Tá aí, foi dispensado. Isso eu acho que... Mas sabe como é que ele está sendo dispensado? Ele está sendo dispensado na seguinte condição. Ele está saindo do clube sendo com salário pago pelo outro. Ele está desonerando em quase R$200 mil a folha do Grêmio. Se não me engano, o Grêmio vai pagar 40 ou 60. Então, ele está desonerando a folha para abrir a porta. Se na hora tu pega e toma uma atitude firme, tu tem uma demanda trabalhista contra o clube. Sim, aí são os outros aspectos. Exatamente, tu detonou teu ativo, porque ele passa a não valer nada no mercado. Né? Qualquer colocação ou tentativa de recolocação, se ele vale 100, os caras vão te pagar 30. Mas aí é que eu ia te falar, Maurício. São questões que são... Porque de qualquer maneira... A voz da consciência, ele diz que é 40% que o Grêmio vai pagar. Do salário dele. Bom, aí o que acontece? Também esse ativo não foi valorizado. Por isso que é a circunstância do futebol. Às vezes você toma uma decisão, seja ela no calor da emoção ou mais ponderada, essas outras, vamos dizer, valências aí, como a questão financeira e tudo, é contemplada. Mas não te garante em nenhum momento que tu vai conseguir valorizar aquele ativo. Tá, mas no caso, deixa eu te fazer... Como eu digo agora também o seguinte, o Luan e o Wallace tiveram um momento. Eu não sei se... esses ativos do Grêmio vão ser tão valorizados quanto eram valorizados naquele momento depois da Olimpíada. Agora, o que eu queria perguntar com relação a isso. Não estou dizendo com isso que o presidente Romildo deveria ter vendido. Não é isso. É porque tem essas outras circunstâncias. Exatamente. Quantos anos, quanto tempo o Fabrício jogou no Inter? Foi mais de 2 temporadas, não foram mais de 2? 3 anos. Ele teve bons momentos no Inter. Sim. Aí o calor da decisão. É bom jogador, não, ele é bom jogador, eu também acho. Ele pode ser um cara temperamental, enfim. Pode. Aí o que o Maurício falou aqui com relação ao momento da calor da hora. Eu acho que também dissesse uma coisa, Rogério, com relação a isso. Tu botou ele a jogar e daqui a um pouco tu desvalorizou mais ainda porque ele não joga nada. O Fabrício já vinha um tempo do Inter, teve boas atuações no Inter e aconteceu isso. Bom, então vamos segurar. Agora o Henrique Almeida ficou no Grêmio 6 meses, um ano, sei lá, não jogou nada nunca. Nunca. Aí botou ele a jogar por uma questão de valorizar, vai jogar, não jogou nada igual. Todo jogo ele tomava cartão amarelo. Cartão amarelo, não fazia gol em ninguém, fez um gol, eu acho que no Grêmio, 1 ou 2 gols, não sei o que. Pô, aí tu vai segurar um cara 6 meses, tu comprou uma briga com a torcida. O cara complicado. Entrava, dava a escalação dele, era vaiado. No banco era vaiado. Voz da galera, pra gente encerrar aí. Vamos lá, 3 mensagens então do Eduardo Pires no Facebook, mandando um abraço ao Davis e elogiando o programa.
No Instagram, o nosso colega, o jornalista Pedro Espinosa, manda um abraço, diz que está ligado lá em Canoas. Em Viamão, pelo nosso WhatsApp, o Ricardo Orlandini, diz que está acompanhando direto pelo canal 55 UHF. É a opção inteligente e de qualidade. Abraço a todos os amigos e muito sucesso. Muito obrigado, Ricardo Orlandini, nosso colega também. Não é? E o Eduardo Pires é o nosso colega lá de Novo Hamburgo também. Né? Então, um abraço para todos. Aliás, eu quero mandar um grande abraço. Nós estávamos falando antes de goleiro aqui, para o Marcos Medeiros. O Marcos Medeiros, eu vou trazer aqui no programa, porque ele tem uma história fantástica com o filho dele. O filho dele, acho que há uns 4 anos, se não me falha a memória, teve um problema de saúde bastante sério. E a história do futebol, quando o futebol pode ser o clube, né, a paixão do clube, pode ser motivadora para ajudar numa recuperação. A gente, às vezes, acha que isso é muito fantasioso, que está muito distante, mas o emocional entra muito nessas questões, né, professor? A gente tem vários exemplos aí. E o Marcos, o filho dele, tem uma história fantástica. Aliás, o Marcos, não é, que recentemente fez a associação da empresa dele de negócios imobiliários com o escritório de advocacia e consultoria empresarial, que é Hanoff Advogados Associados, e consultoria empresarial, e hoje funciona na Hanoff também, não é, esse braço dos negócios imobiliários com o Marcos Medeiros. Estamos chegando ao final do programa, quero agradecer muito aqui, professor Leandro Brandão. Quinta-feira que vem, dia 12, a partir das 18 horas, o pessoal já está reunido. Já vai ter movimentação. Lá no Sesc, né? O Jogo das Feras. Isso. Né? Que é em benefício, não é obrigatório pagar ingresso, mas é uma contribuição espontânea. Quem quiser e o quanto puder, para contribuir com o Geraldão. Né? Lá de Santana do Livramento, ex-jogador do... Ele era do Grêmio Santanense? Grêmio Santanense. Grêmio Santanense, né? Isso, Grêmio Santanense. Porque lá tem também o 14, né? Tem 14 de julho. Maurício Andrade, prazer em te rever, Legal. te reencontrar. Obrigado. Tá? Muito obrigado pela presença. Tu tá na federação, tá dando uma assessoria? Não, na Federação Gaúcha eu estou ajudando lá na parte comercial, a estruturação dos processos comerciais da federação, lá com o Chico e com o Nilo, com o Luciano também, que são pessoas que são muito amigas, e a gente, nesse período de entre-safra, tá dando uma mão lá. Porque tem agora o Campeonato Gaúcho, tem a comercialização das placas, eu estava lendo sobre isso, né? E é importante para os clubes do interior. Não, são também, né? mais ou menos 2 milhões de reais é a meta que se tem para esse projeto, e esse dinheiro ele é revertido para a cota dos clubes, né? Então, muito bom. É um trabalho que a gente está estruturando. Bom trabalho, boa sorte. Rafael Serra, grande roqueiro, Rádio Grenal, dá um abraço na turma toda lá. Valeu, pessoal. Tá certo? Muito obrigado pela presença. Davis Wagner, concordamos no boa tarde? Sem dúvida nenhuma, não esquece da WhatsApp. Muito bem. Tá bom. Nós voltamos amanhã a partir da 1h da tarde, sempre ao vivo aqui, com a sua participação também, através do WhatsApp, do Facebook e do Twitter, aqui com o Virando o Jogo, ao vivo pela TVU. Até amanhã.